Olá, tudo bem? Boa noite. Como vão as coisas? Aliás, como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, começando a segunda-feira de entrevistas aqui no programa Opinião. A gente hoje tem a satisfação de receber aqui, mais uma vez, o juiz de direito, hoje o terceiro juizado civil da comarca de Cuiabá, o Jefferson Luiz Quintieri. Doutor Jefferson sempre tem muito conteúdo porque esteve, eu vou dizer que continua, porque não deixa de estar, sempre na defesa, no trabalho aí, no combate à violência doméstica. Ele ficou muito conhecido por isso, hoje está num juizado diferente, porém, contudo, todavia, a gente vai estar sempre abordando esses assuntos, trazendo essas reflexões, informações, enfim, com o Jefferson Quintieri. Que nem eu disse, está na terceira juizado civil aqui na comarca da capital. Tem muito assunto importante para falar com ele aqui, mais uma vez. Da outra vez houve uma repercussão muito boa e é importante que haja, porque da outra vez permeou, foi o maior conteúdo sobre, evidentemente, essa pauta aí da violência doméstica, violência contra a mulher, principalmente. E a gente sempre tem aberto espaço aqui para a gente levar o maior conteúdo, o maior fluxo de informações até você, para que você se intere da coisa, que possa você mesmo também fazer a sua parte aí, nesse contexto todo, nessa briga, nessa luta que nós temos para tentar vencer esse mal que infelizmente nos assola, especialmente Mato Grosso, que infelizmente aí figura no ranking como um dos principais estados que cometem violência contra a mulher, por exemplo. Professor Lorenberg, se você me perguntar como vou, eu vou falar que minha cabeça está inchada. Mas a sua não deve estar, porque você não perdeu para o Cuiabá de 3-0. Mas eu perdi lá atrás, né? Perdeu lá atrás também, O São Paulo, todo mundo... Cuiabá está um gigante. Ontem foi um negócio maravilhoso. Não foi o Flamengo que perdeu para o Cuiabá, não. Foi o Cuiabá que ganhou do Flamengo. Ganhou bem, fora o baile, Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, estou muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então tá, doutor Jefferson, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Eu sei que às vezes eu perturbo, ficar lá enchendo as paciências, doutor, vem aqui, vamos prosear um bocadinho no programa Opinião, mas é por uma causa muito nobre, muito justa, bem intencionada, Que é isso que eu falei aqui na abertura, de levar informações àquele que tem o hábito de acompanhar o programa Opinião. Bom tê-lo aqui. Já vou perguntando o seguinte, o senhor está numa nova missão. Uma vez o governador Pedro Taques, ex-governador Pedro Taques, dizia o seguinte, que ele era do Ministério Público, Ele dizia assim, como governador, eu saí do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de mim, O Jefferson Quintieri saiu daquela vara especial contra a violência doméstica, mas a vara da violência doméstica saiu dele, saiu do senhor. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, boa noite. A honra é minha, Paulo, professor Lorenberg. É uma temática muito linda, muito rica, e de uma importância social tremenda, Não tem como quem ficou 12 anos trabalhando com essa matéria dizer que pronto, virei uma chave, não me importo mais com isso, porque é uma causa que todos têm que se importar e que, sobretudo, as autoridades para proteger as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de violência, É um problema de todos, não apenas do juiz ou, enfim, sobretudo as autoridades, que trabalham com essa área, tem que estar atento, tem que estar atualizado, tem que estar, enfim,
trabalhando no sentido de trazer a essas vítimas, a essas mulheres, o amparo que o Estado pode dar a elas. E agora, o novo passo, essa nova missão, vamos chamar assim, aparentemente, quem está de fora vê que é um negócio mais light, e deve ser mesmo, porque é ali, que nem o senhor disse aí, né, e que nem estamos dizendo aqui, são muitas ocorrências, é muita demanda, a luta é muito grande, não é, que esse combate à violência doméstica. Agora já está no juizado, no terceiro juizado, parece ser mais light lá. Que tipo de demanda, por exemplo, o senhor lida diariamente? Para quem está entendendo, Paulo Coelho, o que é isso? O que faz o terceiro juizado civil aqui da comarca cuiabana? Bom, eu comecei há uma semana e pouquinho, ainda estou me inteirando, né, do juizado. Trabalhei em juizado há muitos anos. Provavelmente aí eu estou estava há 12 na violência doméstica, quase 12 na violência doméstica. Devo ter aí mais de 20 anos, né, longe da matéria. Estou voltando agora, estou me inteirando agora, e são realidades diferentes, né? Eu fui genuinamente civil, né? Todas cíveis, as demandas são cíveis, mas os assuntos, por exemplo, que eu tratava no juizado especial lá do interior não são os mesmos que envolvem aqui, né? Então, eu tenho, nesse pouco tempo que eu estou atuando no terceiro juizado, nós estamos nos deparando com situações de religamento de água, né, problemas com energia solar, ações indenizatórias, né, problemas de consumidor, do artigo 14, vício de defeito na prestação do serviço público, coisas dessa natureza. Ronenberg. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. A alegria nossa nossa, mesmo de tê-lo aqui, sempre para nós enriquece o nosso programa, recíproco. Enriquece o nosso bate-papo. Juiz, eu tenho aqui uns 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E eu vou pegar carona na primeira resposta, o senhor falou da questão da violência doméstica. Me permita tocar, o meu primeiro assunto é exatamente sobre a violência doméstica. Eu tenho aqui uns dados e eu gostaria de pedir uma reflexão do senhor, provocado por uma pergunta, evidentemente. Em 2018, ocorreram 42 feminicídios em Mato Grosso. Em 2019, 39. Em 2020, 62 feminicídios. Em 2021, 43. Em 2022, 48. Das 48 vítimas de 2022, 42 tinham filhos e deixaram esses filhos, evidentemente. Das 43 mulheres assassinadas no primeiro semestre deste ano, portanto, no primeiro semestre de 2023, 18 foram vítimas do feminicídio. A tendência aqui não é diminuir. Mato Grosso está entre os 5 estados com a maior taxa de feminicídio, com 5,8, atrás apenas do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, Roraima e na frente do Ceará, formando os 5 estados mais violentos no que diz respeito ao feminicídio. No Brasil, a média é de 3,6, no Mato Grosso é 5,8. E aí a minha provocação no bom sentido, juiz. Diante desse quadro, com números assustadores, nós podemos dizer e afirmar que o Estado de Mato Grosso está perdendo a batalha contra o feminicídio? O Estado de Mato Grosso está perdendo a batalha contra o feminicídio ou ainda não, ou ainda é muito cedo? Ronenberg, você pode repetir o de 2023, quantos até agora? 18, só no primeiro semestre. Pois é, 18 feminicídio. O que eu não entendi é por que 2020 teve mais de 60, né? 62. E era uma época de... já era pandemia. Pandemia. Já, né? A partir de março é pandemia. Pandemia. Então deve Período ser... de pandemia, Pois não. Olha, esse problema, além de grave, ele é multifatorial. Você, às vezes, a pessoa mata numa situação de drogas, bebida, né? Somado às vezes a uma discussão, problemas financeiros,
a pessoa, né, enlouquece, fica ensandecida com um problema financeiro, e aí de repente vem uma cobrança no lar, né, e acaba que muitas pessoas reagem de uma forma violenta, e sobretudo com a família, né? Aí entra os crimes dessa natureza, em relação à mulher. Mas é multifatorial, não é uma coisa que você pode dizer, olha, essa é a causa. Não é, né? Isso tem vários fatores que podem levar a isso. E, sobretudo, a sensação a sensação de que a mulher é um objeto. Essa coisificação da mulher é um fator que é preponderante em relação a isso. Porque essa pessoa pensa que uma certidão de casamento é como se fosse uma certidão de matrícula de imóvel. E que agora que é minha, eu posso fazer o que quiser. Posso bater, posso machucar. E outro fator, professor, que é importante considerar é que, de regra, esse crime mais grave não acontece de primeira. Se você pegar o histórico, houve todo um ciclo de violência que começou lá atrás com xingamento, né, com uma malcriação, uma ameaça, e o ciclo vai se repetindo, né? A pessoa se arrepende, pede perdão, entra naquela fase do namoro, da conquista, a mulher acredita, acredita no arrependimento do marido, do companheiro, dá mais uma chance, e nessa de dar mais uma chance, o ciclo vai rodando e cada vez a violência vai aumentando. Então, quando chega a esse ponto, na experiência que eu tive nesses muitos anos na vara, é porque realmente o ciclo da violência, ele rodou muitas vezes e a mulher não se apercebeu que estava inserida nesse ciclo e não teve forças para sair. Se percebeu, não teve forças para sair dele. E aí onde, no final, acaba acontecendo uma situação dessa natureza. Aí eu entro também na questão. Eu sempre abordo isso aqui porque se a mulher ela é dependente, especialmente financeiramente, do marido, nós vamos ficar secando o gelo com toalha quente. Se o Estado ou se o poder público, não se mover, não criar alternativas para que ela tenha respaldo psicológico, de estrutura também, que às vezes ela está dependendo. Eu dependo dele, eu não tenho profissão porque a gente, logo vieram os filhos ou coisa do tipo. E como que eu vou, para onde que eu vou, de que forma e tal. E se o Estado não está presente ali, o Estado que eu falo, o Estado, o município, ou quem quer que seja, do poder público, para oferecer esse braço aí, minha amiga, venha, você pode, você vai conseguir, aqui está, temos os cursos aqui, se você já tem uma profissão melhor, se não tiver, a gente vai te instruir, vai te encaminhar. Força na peruca aí, levante a cabeça, porque as coisas vão dar certo, você vai conseguir. E aqui estão algumas ferramentas para você, o trabalho, o curso, a qualificação, até a oferta de trabalho, por exemplo. Aqui está o fomento para você abrir sua fabriqueta de costura, ou curso de informática, enfim. Eu estou só citando alguns exemplos assim. A dependência financeira, ela é uma realidade. Então, se você não resolver isso, não vamos secar gelo. Exatamente. O empoderamento da mulher é muito importante, mas não é o único fator. E muitas vezes ela fica na violência, dentro desse ciclo, por questões financeiras, porque ela não tem profissão, não tem recurso nenhum. Se ela deixar o marido com os filhos, eles vão passar fome. Mas muitas vezes não é essa a situação, né? Então, nós temos situações em que são profissionais autônomos, o casal, ambos que têm autonomia financeira, mas continuam no ciclo da violência, muitas vezes por dependência emocional, por tradição. Minha mãe diz que eu não posso... Cultural. Minha mãe diz que eu não posso divorciar. Religiosa. Não, Deus condena o divórcio, então não vou me divorciar. E aí fica naquele ciclo da violência, permanecendo ali por fatores que não são apenas financeiros. Mas concordo com você. O empoderamento da mulher é muito importante, porque eu não vou dizer na maioria das vezes, porque não tenho dados estatísticos para sustentar isso, mas a impressão que eu tenho é que a maioria das vezes, por impressão apenas,
ela fica por conta da falta de recursos financeiros. E o fator filhos também influencia bastante, filhos, né? Filhos. Ah, não vou separar porque tem aqui ó, um bocado de bacuri aqui, como é que vamos fazer e tal, são muito apegados e tal. E aí entra, por consequência, a questão financeira também, como é que eu vou, né? É complicado isso, rapaz. Mas eu concordo aqui, eu não estou dizendo que não faça, eu não estou falando que o Estado não está fazendo. Mas, no âmbito geral, não tem que ter uma presença maciça do Estado. Vamos trocar Estado, do poder público, não tem que haver, porque se ele oferece isso, o caminho está traçado para desenvolver, para desenrolar. Em nível, né? Os 3 níveis, vamos dizer assim, né, tem que ter políticas públicas focadas nisso, né, criando mecanismos para que a sociedade, né, participe também e ofereça emprego para essas vítimas, dê, né, creche para ela poder deixar o filho e ela poder trabalhar, dê uma proteção maior a essas vítimas quando elas estão numa situação tão grave que elas têm que se esconder em abrigo. Então, as casas de amparo são para essas mulheres que, se estiverem na rua, o cidadão vai matar, vai ser um feminicídio. Só que elas ficam presas nessa casa, elas não podem sair para trabalhar, elas não podem sair para estudar, e acaba que fica uma situação que ela salva a vida momentaneamente, mas deixa a mulher presa, sem nenhuma possibilidade. Então, tinha que se criar mecanismos assim, políticas públicas nesse sentido. Eu até algumas vezes sugeri que essas casas de amparo tivessem convênios entre os estados para que essa vítima, então, numa situação tão grave assim, obviamente ela querendo, né, ela, ao invés de ficar na casa de amparo na própria cidade que o agressor vive, ela querendo, né, volto a frisar, ela ir para outro estado, ter essa casa de amparo em outro estado, onde ela possa lá ser apoiada para inserção no mercado de trabalho, começar a viver uma nova vida, uma nova realidade, né, e ser amparada até que ela consiga realmente ser inserida no mercado de trabalho e caminhar com as próprias pernas, como se fosse uma testemunha protegida pelo Estado, né, daqueles crimes graves. Aí ela teria esse amparo e ainda assim conseguiria ter liberdade, né, de sair para estudar, trabalhar, sem que isso lhe fosse tolhido, né. Então, nada compulsório, né? Dá tudo de acordo com a permissão dela, não é? Sim, por isso que eu frisei 2 vezes, né? Desde que ela consinta, queira, né? Seria uma opção, né? Também sair, seria fugido. Quem tem que ser tirado do convívio é esse marginal que está perseguindo e tendo, né? Mas o problema, me permita, é que há certas limitações para isso. Não existe prisão perpétua no Brasil. Né? Se ele está ameaçando, ele está só ameaçando. Mas ela tem tanto medo, tanto pavor e tanta certeza de que ele vai cumprir a ameaça, que ela pede para ser refugiada. Porém, se eu for prender cidadão, a pena por ameaça, ela começa com 1 mês. Como é que funciona? Então, é uma pena pequena. Na proporcionalidade, eu não posso deixar ele preso muito tempo. E aí? Eu ia falar algo aqui, mas eu vou pedir para o senhor um auxílio antes de perguntar, para não falar bobagem. Como é que funciona a audiência de custódia? Já te chamo, Lorenberg, só para eu esgotar esse assunto aqui. A audiência de custódia nesses casos de violência doméstica, funciona? E qual que é a tendência, não sei se podemos chamar de tendência, porque não é moda, mas assim, como que tem sido, por exemplo, a atuação dos magistrados quando chega lá um sujeito que agrediu a mulher, bateu, rufou a mulher? E eu, particularmente, sou muito contra essa audiência de custódia, porque ela passa a mão na cabeça de quem devia ficar preso. Como que funciona? Funciona no caso tem funcionado, pelo menos no caso do agressor lá na audiência? Sim, funciona. Quando uma audiência de custódia é realizada em relação a um agressor em violência doméstica, se ele descumpriu a medida protetiva, né, é possível converter o flagrante em prisão preventiva, independentemente do crime, porque o artigo 313, salvo erro, inciso 3º, permite, define como cabível a prisão preventiva em caso de descumprimento, né, de medidas protetivas para idosos, para mulheres, para crianças, enfim, adolescentes. E mesmo que ele não tenha descumprido uma medida protetiva previamente decretada pelo juízo, se o STF
desculpe, o STJ tem jurisprudência no sentido de que se houver um risco à vida dessa mulher, o juiz, diante dessa situação, pode decretar a prisão preventiva, mesmo não se enquadrando lá na hipótese de cabimento do 313, inciso 3º. Então, e antes de você complementar, você ainda tem o recurso de analisar no auto de flagrante um laudo que é feito por uma psicóloga que ouve a mulher e ali avalia os riscos. Então você tem todo um laudo que te permite aquilatar se realmente aquele homem representa um perigo para aquela mulher, como por exemplo ela dizer que ele tem tendência suicida, não é? Dizer que ele usa arma, tem arma em casa, ou coisas assim, você consegue ter mais detalhes e ouvida por uma psicóloga, né, que é uma profissional experiente, né, e ela vai dar a conclusão dela em relação àquele cidadão. Então, você tem subsídios para tomar uma decisão bem com bem base tranquila. em elementos psicossociais, né? Exato, exatamente. Porque aí você forma toda uma Histórico, opinião mais segura, né? mais segura. Para tomar a decisão. O Lemberg, você pergunta daqui a pouquinho, porque se não você pergunta agora, ele não vai poder responder agora, porque temos o intervalo comercial. O professor Lemberg daqui a pouco traz a pergunta de abertura do bloco que vem, que é o segundo bloco. Agora a gente vai para o intervalo comercial. Mas antes, porém, todavia, eu tenho um recado muito importante para você. É o recado da Maxlog. Acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Então tá, cá estamos de volta aqui com o seu programa Opinião na TV Pantanal. O Dr. Jefferson Quintieri aqui com a gente. Eu quero, antes de seguirmos com o nosso bate-papo, vamos chamar aqui o Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Algumas notícias que a gente separou para você, por exemplo, os relatórios, né, das auditorias preliminares feitas pela Controladoria Geral do Estado, a CGE, em todos os contratos e pagamentos das 9 empresas de saúde que estão sendo investigadas na Operação Espelho da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a DECOS, apontam para o pagamento de mais de 90 milhões de reais sem qualquer tipo de contrato ou licitação de janeiro de 2020 a março de 2023 pela Secretaria de Estado de Saúde. Pois é, também foram detectadas diversas irregularidades, como desrespeito ao princípio da competitividade, favorecimento na escolha de fornecedores, distorções de preços, falhas na formação de preço, referência, né, preço, referência, e também risco de dano ao erário público. A Operação Espelho investiga suposto cartel de empresas para supostamente fraudar licitações
e contratos feitos pela Secretaria de Estado de Saúde. A propósito, nessa semana aqui, agora, a gente vai entrevistar aqui o Controlador-Geral do Estado. Vamos abordar esse tema também, né? O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, confirmou sua intenção de sair do União Brasil. A confirmação foi dada à imprensa na tarde desta segunda, dia 7. Botelho quer disputar a eleição para a Prefeitura de Cuiabá em 2024, porém, seu plano confronta com o projeto do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, que também é do União Brasil, que quer comandar a capital, tal como o Botelho, e tem apoio de ninguém mais, ninguém menos do que o governador Mauro Mendes, também do União Brasil. A reportagem noticiou a tensão gerada pelos projetos políticos divergentes. Botelho cobrava que a discussão na legenda sobre a disputa tivesse início em outubro deste ano. Já Garcia, assim como o governador, que é o presidente, inclusive, do partido aqui no estado, ele defende que o debate ficasse apenas para o ano que vem. Uma última notícia aí, a deputada federal Coronel Fernanda negou ter interesse de disputar a prefeitura de Várzea Grande nas eleições municipais de 2024. Durante entrevista ao Jornal da Cultura FM 90.7, na manhã desta segunda-feira, dia 7, a parlamentar comentou sobre os rumores e disse que apenas busca fortalecer o partido na cidade industrial. Aí ela fala: eu não sei de onde saiu essa conversa de candidatura. Meu nome está posto ao partido e meu objetivo é esse. Não me coloquei candidata em momento nenhum, até mesmo porque o meu projeto em Várzea Grande é fazer o PL ficar forte, fecha aspas, disse. Tá aí, ó. Tá vendo aí a fotinha da Coronel Fernanda, dizendo que não tem nada de papo aí não, porque semana passada falou-se muito disso, né? Uma engenharia do PL para que pudesse ter lá em Várzea Grande uma candidatura da sigla. Lorenberg, aqui em Cuiabá, o Botelho já não tem volta, né? Já não vai, não tem como mais, lá tem... E ele está certinho, na minha opinião, vou pedir a sua, né? Mas ele está certo, porque ele não me querem aqui e tem quem queira, né? E eu acho que tem muito quem queira, porque eu já ouvi falar aí que PSB quer, PSD quer, republicanos parece. E agora, você acha que é um caminho sem volta ou tem conserto lá dentro ainda? Paulo e amigo telespectador, vou fazer duas observações muito rapidamente, até concordando com o que disse o Paulo. Veja, é um caminho sem volta. Até porque o presidente da Assembleia e deputado estadual, Eduardo Botelho, já há algum tempo vem trabalhando no sentido de viabilizar a sua candidatura. Essa é claro. Também o deputado federal, sobretudo agora, muito recente, tem procurado também viabilizar a sua candidatura. E aí, amigo telespectador, uma pequena observação. Infelizmente, os partidos políticos no Brasil falam tanto, as lideranças falam tanto em democracia, da porta do partido para fora. Da porta do partido para dentro não tem nada de democracia. Eles não agem de forma democrática. Quer ver um exemplo só? Dentro do União Brasil, tem duas pessoas postulando a possibilidade de ser candidato do partido à Prefeitura de Cuiabá. Ora, tem muitos critérios para fazer isso. Tem a pesquisa, mas tem um outro critério muito melhor ainda para o partido, que é exatamente uma eleição interna entre os seus filiados, Paulo. Olha, tem a urna eletrônica, não sei como que funcionaria, mas poderia recorrer do Tribunal Regional Eleitoral essa urna eletrônica, trazer para dentro do partido e os filiados votar e escolher
qual dos candidatos seria melhor para ele, para o partido. Ora, não existe nada mais democrático que isso. Os filiados, comprovadamente inscritos no União Brasil, decidir. Aí é que está... Mas aí, veja bem, Lorenberg, o União Brasil, vamos pegar o União Brasil então, como exemplo. Quem comanda a União Brasil hoje no Estado é o glorioso Mauro Mendes Ferreira. Porque, por consequência, tem maioria ali internamente no partido. Se esse pessoal, que é a maioria dos militantes lá, dos inscritos, como é que fala? Dos filiados do partido, votarem, obviamente que vai vencer aqueles que estão debaixo da guarda do Mauro Mendes. Ao contrário, o voto é secreto e o que vai funcionar é o filiado do Diretório Municipal Cuiabano, não do Estado. Porque quem vai decidir, quem vai escolher é o candidato do partido, é o Diretório Municipal. Portanto, os filiados radicados em Cuiabá, não no Estado do Mato Grosso. O que Juara, Juína, São Pedro da Cipa quer saber do candidato de Cuiabá? Nenhum. Tem razão. Amigos, só para completar o exemplo, veja, as pessoas vivem da política 24 horas por dia, faz da política profissão, mas vai abrindo mão do processo democrático. Em 1965, para ser bem claro ainda, em 1965, a UDN tinha 3 candidatos que postulavam o nome para ser candidato ao governo do Estado. 3, amigos. E fortes candidatos. 3. Inclusive, um deles era vice-governador à época. Fernando Corrêa da Costa governava o Estado e o vice-governador era exatamente o Garcia Neto, que postulava a condição de candidato da UDN. Fizeram 2 votações na convenção do partido. 2 votações. Na primeira, saiu o menos votado e ficaram os 2, que era o Garcia Neto e o Lúdio Coelho. E na segunda votação, o Lúdio Coelho ganhou as eleições, disputou pelo UDN e perdeu as eleições para o Pedro Pedrocian do PSD. Isso é democrático, amigos. Pronto. Eu ainda defendo o Instituto da Pesquisa Qualitativa, a pesquisa séria, né? Porque ela já abrange, de fato, parcelas da população daquele município, que vai apontar ali o que é, né? Qualitativa, quantitativa não, qualitativa. E quantitativa também, mas principalmente qualitativa para saber o perfil e tal. Aí aquele que concordou com a pesquisa, Botelho, vamos supor, Fabinho, e quem mais que que esteja aí, né, nessa batalha aí. Se concordarem, ótimo, ó. O que vier da pesquisa, tá aqui, que vier, será. Faz aí uma escolha de comum acordo, o Instituto tal, o Instituto Lorenberg Alves vai fazer a pesquisa com credibilidade e tal. O que sair dali, obedeça-se. E Zé Fininho. É o que eu penso, né? Pois bem, vamos retomar aqui o nosso bate-papo desta noite. Eu falo, é uma entrevista, mas eu chamo de bate-papo porque a gente tenta dar uma leveza aqui, embora tratando de assuntos sérios. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Juiz, agora é uma outra reflexão. Eu estava lendo a sua dissertação de mestrado. Tem mais de 230 páginas. E eu encontrei ali 2 trechos que eu gostaria muito de perguntar ao senhor a respeito. Até uma reflexão. E o primeiro trecho dessa minha pergunta agora, entre aspas, a Constituição da República assegura a todos o direito à razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade processual. O problema da morosidade persiste, demonstrando que a solução demanda muito além de meras mudanças legislativas. Fecham aspas. Isso está na introdução. Logo no início da introdução, 3º parágrafo da introdução. Eu tenho 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, porque uma está ligada à outra, juiz. A primeira delas, sobre a morosidade processual. Por que não basta tão somente as mudanças legislativas? A segunda, a morosidade processual é um grave problema, o senhor afirma isso,
deprecia a imagem do judiciário. Ora, se deprecia a imagem do judiciário, aquele moroso, aquele processo. Aliás, o senhor cita 20 processos. Um deles, eu anotei aqui, é o processo ainda em tramitação do dia 20 de abril de 1999. Está em curso até hoje. Está em curso até hoje. Então, a morosidade processual, ela deprecia o judiciário. Então, o porquê ainda não foi solucionada. A terceira e última, para finalizar, as dilações indevidas de quem é a culpa, é do juiz, é do judiciário, ou da habilidade do advogado para procrastinar, mandar para frente o processo. Obrigado pela pergunta, é um tema que muito me agrada, escolhi para trabalhar na minha dissertação de mestrado e justamente porque é um grave problema. A morosidade judicial, ela traz inúmeros problemas para o próprio judiciário, né, que tem a sua imagem arranhada, e para a população que fica numa insegurança jurídica porque consegue acesso à justiça, mas não consegue, muitas vezes, né, não são todos os processos assim, né, que seja claro, né, eu selecionei os mais graves, mas tem processos que acabam rápido. Mas, de um modo geral, há, né, situações como essas que são graves, que demoram muito tempo, e os fatores eu investiguei com minúcias, eu peguei cada processo desse e identifiquei causa por causa, justamente por isso, por uma investigação, para daí apontar soluções que possam contribuir com esse problema. A primeira pergunta, né, sobre essa questão da lei, se lei resolvesse o problema, já estaria resolvido há muito tempo, né, que é em nível mundial, não é um problema só nosso. Nós temos em outros países também legislações que asseguram o mesmo direito, uma tentativa legislativa de vários países, inclusive o Brasil, né, com a emenda 45, foi muito marcante isso, porém não resolve. Por que não resolve? Porque não, como é multifatorial, apenas a legislação assegurando um direito, não há como esse direito acontecer. Por quê? Por exemplo, a questão entra em gestão, né? Capacidade de produção. Imagina que você tem uma fábrica de ervilhas e você é a única fábrica de ervilhas. E os consumidores chegam e fazem pedidos, né, de 1 milhão de ervilhas para você, e você tem uma estrutura pequena. Você não dá conta dessa demanda tão alta. E no prazo que eles querem rápido. O que vai acontecer? Você vai entregar aos poucos, não vai conseguir entregar a quantidade que estão pleiteando, porque você não tem estrutura para isso, e teria que fazer um investimento altíssimo em recursos para atender essa demanda, né, e não consegue subsídios para isso, não consegue um financiamento, não consegue uma estrutura para isso, e acaba que essa fábrica ela não entrega porque não tem capacidade de produção suficiente diante da demanda. É mais ou menos uma analogia com o que acontece com o judiciário. O judiciário, ele né, não há concorrência, vamos dizer assim, né? O judiciário é um poder e você precisa recorrer a ele porque ele tem o monopólio da jurisdição. E a demanda é muito maior do que a capacidade produtiva. Tanto é que você pode observar que a gente trabalha nas metas do CNJ com a meta da meta, né? Então, você nunca trabalha com a meta daquele ano, né? Você já está de outros anos que não conseguiu e assim vai até 31 de dezembro para diminuir aquele acervo daquele ano e assim sucessivamente. Então, isso é uma prova de que a nossa capacidade de produção ela não é suficiente diante da demanda. Outro fator é a questão da complexidade. Uma coisa é eu produzir, um marmitex, vamos dizer assim, eu sou lá um restaurante, eu produzi um marmitex, eu consigo ali produzir, né, numa linha de montagem ali, milhões de marmitex por dia se eu tiver estrutura para isso. Agora, outra coisa é você produzir, por exemplo, um avião. É muito mais complexo você produzir um avião do que produzir um marmitex. E o judiciário,
trabalha com questões complexas. Quando você pega um processo para examinar, você tem provas que foram produzidas documentalmente, que você tem que ver com minúcias, com detalhes. Você tem provas testemunhais para produzir, e que demanda um tempo enorme esse processo de produção. Se você demorar em média 30 minutos para ouvir uma testemunha, e se você tiver 5 testemunhas, quanto tempo já foi essa audiência? Quantas audiências você consegue fazer por dia com uma média dessa? Então, a nossa capacidade de resposta, ela também sofre, não só pela quantidade de demandas que aportam ao judiciário, mas também em função da nossa capacidade de produção ser limitada pela complexidade da nossa atividade. É como produzir um Boeing, né? E você me pedir milhões de Boeing e eu falo, olha, é complexo, eu vou demorar algum tempo para esse Boeing ficar pronto. Né? Eu prefiro produzir Marmitex, que é mais fácil, a gente não demora muito. Só que as questões que vêm ao judiciário são questões complexas. É. Mesmo em juizados especiais, me permita, porque eu estou agora, né, que se entende como, né, de menor complexidade, né, causas de menor potencial ofensivo, enfim, mesmo lá tem complexidade. O juiz, hoje mesmo eu fiquei uma tarde inteira em cima de um pedido liminar. Foi assim, ali tive que fazer uma análise profunda, tive que estudar sobre... Se desdobrar. Até sobre questões de energia solar, né? Regras sobre energia solar, como é que é o projeto, as etapas dentro da Energisa, porque eu me debrucei com uma situação dessa. Agora, isso é complexo. E as demandas, elas acabam sendo cada vez as mais variadas, né? Olha só. Vou para um intervalo comercial bem rápido, porque estão mandando aqui eu ir para o intervalo comercial, porque sob pena, você sabe como é que o pessoal aqui, eles ameaçam, e vou te falar, não vou nem te falar porque aqui é complicado, mas eu tenho que ir para o intervalo comercial e a gente volta num instante só aqui com Jefferson Quintieri, um instante só. Então tá, a gente já está de volta aqui, o terceiro e último bloco do programa Opinião. Nós estamos entrevistando hoje, só para te atualizar aqui, não é? O Dr. Jefferson Luiz Quintieri, que agora está lá no terceiro juizado civil da comarca aqui da capital. O glorioso Lorenberg Alves, no bloco anterior, havia feito 3 perguntas para o senhor. Lorenberg é desses, que só faz de 3, assim, né? Eu sei que o senhor respondeu uma, eu sei que foi por completo, a outra eu acho que também respondeu. Só que tem uma terceira das dilações que o senhor parece que não respondeu. Eu queria que o senhor completasse, então, a sua resposta aí. Perfeito. A terceira e última questão em relação às dilações indevidas. Bom, primeiro, nós temos que analisar se é indevida ou não, né? Porque existem recursos, existem diversos incidentes que podem ser provocados, que estão à disposição, que a própria lei lhe concede. Então, eu não posso dizer que é indevido você usar esses expedientes que com certeza vão atrasar o andamento do processo, mas que é um direito de defesa, é um direito seu, né? Existem inúmeros recursos, eu chamo de ponto de inflexão, porque é o momento em que o rito está seguindo e, de repente, ele para e um novo procedimento acontece, ou em nível recursal, ou em nível de algum incidente, e faz com que o trâmite daquele processo fique mais lento ainda, e quando retoma, né, já retoma atrasado por conta disso. Então são dilações que não são indevidas por conta de que estão permitidas por lei, mas que com certeza, por conta da complexidade da nossa legislação processual, faz com que haja essa possibilidade e que haja um atraso tremendo. Quando a gente pensa em processo, em andamento de processo, eu tenho especialização em engenharia de produção, então eu penso muito fazendo contas, né? Você tem que analisar o seguinte, que há prazos para as coisas acontecerem, e esses prazos, às vezes são em dias, 15 dias, né, 30 dias, 5 dias. Então, cada ato desse em prazo, que ele precisa ser repetido, ou que ele precisa, surge um incidente que vai demorar 90 dias, 1 ano para retomar o curso, isso gera um grande atraso. Por quê? Porque a capacidade produtiva da vara, ela faz com que os processos andem à medida que eles são impulsionados.
Então, digamos que eu tenho uma vara com 3.000 processos. Se eu tenho uma capacidade de mudar esse processo de fase 1.000 por mês, eu vou demorar 3 meses para rodar essa vara toda. Fazer com que todos esses processos mudem de uma fase, andem, às vezes nem de fase, ande para outra parte se manifestar, para daí mudar de fase. Né? Se eu gasto 3 meses para movimentar todos esses processos, se eu tenho 9 fases no processo, é só multiplicar 3 por 9. E eu já vejo quanto tempo esse processo vai. Se eu tivesse agora, se eu conseguisse produzir, movimentar na minha vara 2.000 processos por mês, eu movimentaria muito mais processos e o tempo diminuiria. Então, quanto mais capacidade de produção eu tenho, menos tempo eu gasto. Mas quanto mais complexo é o processo de produção, mais tempo eu gasto para produzir. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Então, quando a lei permite muitos pontos fora da curva, né, que te permite sair do fluxo normal do processo, isso gera um grande atraso ao processo. Agora, o que eu chamaria de uma dilação indevida, né, seria um subterfúgio, uma situação, né, onde a pessoa, por má fé, faz o processo parar, enfim, de alguma maneira usa um expediente para atrasar a marcha do processo. Aí sim, e o magistrado ele tem poder para, como presidente do processo, de tomar as medidas necessárias para esse processo andar. Hoje é dia 7, né? Dia 7. Hoje a Lei Maria da Penha completa 17 anos, né? Maria da Penha Maia Fernandes, nome dela, uma farmacêutica, bioquímica, apanhava do marido, sofreu bastante. E isso acabou criando-se em torno disso, né? E de outros exemplos Brasil adentro aí de violência, a Lei Maria da Penha. Eu queria uma observação do senhor, uma análise. O que o senhor acha que, com 17 anos, quase a maioridade, o que nós podemos aprimorar nessa lei? Tem algumas coisas que... Eu acho que ela evoluiu quando a gente observa assim de fora, né? Mas o senhor que é um magistrado que há muitos anos lida com esse tipo de causa ali, o que precisa ser aprimorado, ou ela está redondinha, enfim? A Lei Maria da Penha, ela é um avanço legislativo e foi uma forma, inclusive, do Brasil cumprir, né, um tratado internacional que ele é signatário, né? Então, o Brasil, ao editar a Lei Maria da Penha, ele fez mais do que cumprir esse tratado que ele é signatário. E ela é uma lei que, obviamente, tirando as limitações estruturais, né, de aplicação dela, ela é uma lei que dá amparo, que dá proteção, né, que dá condições do Estado levar proteção a essa mulher. O que eu acrescentaria, eu acho que não é nem questão da lei, mas sim da fiscalização dessa lei. Como nós aplicamos medidas protetivas, e essas medidas salvam muitas vidas, eu penso que teria que ter, como na infância, tem inspetor de menor, que depois que há uma medida de proteção para o menor, ele vai lá, periodicamente ver se está sendo cumprida, como é que está a situação, dar relatórios para o juiz, né? Ter esse braço para o magistrado, esse apoio de uma equipe que esteja permanentemente visitando essa mulher, verificando se realmente o agressor está cumprindo essa medida. Muitas vezes ele descumpre e o juiz não fica sabendo. E a mulher fica com medo de denunciar e fica o cidadão lá dentro de casa, o oficial tira, ele volta. Está descumprindo a medida, ameaça a mulher fica com medo, não procura, porque quando procura da prisão, né, descumprimento de medida é crime agora, e aí ele é preso. Mas se ela não procura, como é que eu vou ficar sabendo que ele está descumprindo essa medida? Então, ter essa fiscalização gera no agressor uma certeza de punição. E se não tem, gera nele uma certeza de impunidade. Nós melhoramos muito, avançamos isso com a Patrulha Maria da Penha, que merece os nossos elogios, né, que tem suprido isso, né, essa falta de ter uma equipe de fiscalização, né, mas eles não conseguem fazer isso em 100%, só naqueles casos mais graves. Então eu acho que se nós tivéssemos estrutura para isso, dando esse suporte, isso tornaria mais efetiva ainda as nossas medidas protetivas.
Doutor, eu vou fazer uma provocação aqui, algo que me veio, se eu estiver falando bobagem, pode me corrigir, estamos ao vivo, pode falar que eu... Mas assim, me veio uma situação aqui, eu estava vendo nesse fim de semana o caso da cantora Gal Costa, falecida nesse ano. Ela vivia uma relação homoafetiva e informações que foram publicadas na imprensa. Eu tenho que encerrar o programa em 4 minutos, mas eu preciso que o senhor desse uma palhinha sobre isso aí. É comum, porque as denúncias que vieram depois da morte da Gal Costa, que ela sofria muito, inclusive agressões físicas da esposa, né? E é comum isso? Como é que funciona? A Lei da Maria da Penha funciona nesse aspecto também? Quando esteve lá na vara, o senhor teve conhecimento de situações assim? Como agir numa situação como essa? Não, a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher independentemente da orientação sexual dela. Né? As relações homoafetivas são protegidas, né? As mulheres em situação de relação homoafetiva são protegidas igual a outras que estão numa relação diferente dessa. Não há diferença nenhuma de tratamento. Né? Inclusive, há aqueles que se identificam, né? Embora o homem se identifique com mulher, tem os transgêneros, todos eles são protegidos, devem ser protegidos pela Lei Maria da Penha. Não é incomum, existe, né? Já tive situações assim, que eu dei medidas protetivas, né? E realmente não é incomum, e é amparado completamente pela Lei Maria da Penha. Então tá, eu queria continuar esse bate-papo aqui, Lorenberg também, tem muitas perguntas ali, mas a gente tudo isso vai ficar para uma próxima, porque a gente tem que encerrar o programa aqui. Aliás, amanhã nós vamos estar entrevistando aqui para tratar dessas questões aí de violência, especialmente a sexual. Quem vai estar conosco aqui amanhã é a doutora Janira Laranjeira, delegada. Ela vai estar falando conosco sobre alguns temas de violências sexuais, violência doméstica, aqui na cidade de Cuiabá. Doutora Janira amanhã aqui. Obrigado, doutor Jefferson. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Obrigado, Paulo. Eu agradeço, professor Lorenberg, as perguntas e estou sempre à disposição de vocês também. Lorenberg, a gente se encontra amanhã então, né? Até amanhã. Terça-feira, então, doutor Janira conosco aqui, Janira Laranjeira, ao vivo falando sobre essas questões aí. Quanto mais assunto tiver, quanto mais informações houver e a gente puder passar aqui no programa Opinião, nós vamos estar cumprindo nosso papel, que é de levar a informação, orientando principalmente a você, que você se junte a nós todos para que possamos reduzir significativamente esses índices aí de violência doméstica, especialmente contra a mulher. Doutora Janira amanhã vai estar conosco. Conhece ela? Você conhece ela, doutora Janira? A delegada aí de que... Sim, conheço. Sim, conheço. Vai estar conosco, doutora Janira, aqui amanhã então. É isso, se cuida, até amanhã, fica bem, fica com Deus também.